Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Gostaria de abordar nesse vídeo o cálculo de tensões normais máximas devido a momento fletor, tá? Só que em uma barra ou em uma viga com carga distribuída. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma viga, essa viga ela está biapoiada, então eu tenho um apoio aqui na esquerda, tenho um apoio na direita, tenho uma carga distribuída, ou seja, ela está sendo pressionada aqui por cima com uma carga distribuída, e o valor dessa carga distribuída, vamos dizer que seja de 500 newtons cada metro de viga, ou seja, cada metro de viga está sendo empurrado para baixo com 500 newtons. Vamos dizer que o tamanho dessa viga no total tem um comprimento aqui de 4 metros, vai, 4 metros. Então a minha pergunta é, qual é a tensão máxima devido à flexão? A tensão normal máxima devido à flexão. Nessa situação aí. Bom, primeira coisa é que nós devemos estar atentos aí, é como calcular a força equivalente a essa carga distribuída. Veja que essa carga distribuída, ela está ao longo de todo o comprimento, então a força equivalente eu teria que multiplicar todo esse comprimento aqui, que é 4 metros, né? Vezes o valor da carga distribuída, que é 500 newtons por metro. Então, se eu fizer a multiplicação de 4 por 500, vai cortar aqui os 4 metros, né? Isso vai dar 2.000 newtons. Então, 2.000 newtons é a carga equivalente a toda essa distribuição de cargas aí de 500 newtons por metro. Bom, como isso aqui é simétrico, né? Essa viga ela não tem um lugar que está mais carregado do que o outro, eu posso descobrir facilmente aqui as reações de apoio, né? A reação de apoio aqui desse lado, vamos chamar esse lado aqui de A, né? E o outro lado de B. Então aqui eu vou ter, vamos dizer que BY, uma força aqui, aqui AY. O valor do AY vai ser igual ao do BY, porque essa viga ela é totalmente simétrica, né? O lado esquerdo dela não é diferente do lado direito em relação às cargas. Então eu posso dizer que a força AY mais a força BY tem que aguentar esses 2.000 aqui. Isso é a equação de equilíbrio, né? As forças para cima tem que ser igual à força para baixo. Mas, por simetria, né? Por simetria, eu posso concluir, né, que a força no apoio A é igual à força no apoio B. Portanto, eu posso dizer que AY é igual a BY. Tá? Agora, quanto é cada um? Bom, isso aqui é fácil de descobrir porque eu tenho que o AY mais o BY tem que ser igual a 2.000. Afinal, isso aqui é o equilíbrio vertical, né? É aquela história de soma das forças na direção y tem que ser igual a zero. Então, se eu chamar isso aqui, substituindo, né, AY mais, no lugar do BY eu coloco a y de novo, porque um é igual ao outro, isso é igual a 2.000. Eu chego à conclusão que 2AY é igual a 2.000, portanto AY é igual a 1.000 newtons. Essa é a força no lado esquerdo do apoio, né? Esse lado de cá do apoio.
né? Bom, no lado direito, a força vai ser igual, uma vez que a y é igual a dy. Então, eu vou ter aqui que by é igual também a 1000 newtons. Então, descobrir as reações de apoio, ótimo, já é um grande passo para irmos resolvendo o problema. Agora, veja o seguinte, eu tenho que determinar o momento fletor em qualquer lugar que eu cortar essa viga. Então, digamos que eu cortasse a viga aqui numa seção aqui, vamos chamar essa seção de S. Tá? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu vou ter aqui um pedaço da viga, onde eu cortei, vou ter a reação de apoio aqui do lado esquerdo, que era o AY, que era 1000, né? 1000 newtons. Vou ter uma parte da carga distribuída aqui, não toda a carga distribuída, mas uma parte, a partir da esquerda, né? Que é 500 newtons cada metro. Vou ter uma força cortante, que sempre que eu faço o corte, né, numa determinada seção, eu sempre tenho uma força cortante e sempre tenho um momento fletor. A ideia aqui, nós descobrimos o momento fletor, né? Eu vou fazer a soma dos momentos em relação a algum ponto, tem que ser igual a zero. Que ponto eu escolho? Bom, eu posso escolher um ponto adequado aqui. Vou escolher um pontinho aqui, ó, onde fica aqui, esse pontinho verde. Então, a soma dos momentos em relação a um pontinho verde tem que ser igual a zero. Bom, o que eu vou fazer? Por exemplo, essa força de 1000 newtons aqui, ela tende a girar em relação ao ponto verde no sentido do relógio horário. Então, vai ser 1000 negativo vezes a distância. Essa distância daqui até o pontinho verde, onde eu cortei a seção, né? Vamos chamar de Z, tá? Então, seria 1000 vezes Z. Negativo porque tende a girar no sentido horário. Agora, esses 500 newtons por metro que você tem aqui, veja, ele vai fazer um momento no sentido anti-horário. É como se eu tivesse uma força aqui concentrada aqui no meio. Ela está distribuída aqui ao longo de tudo isso, mas é como se estivesse concentrada aqui. Então eu posso dizer que essa força, devido aos 500 newtons por metro, vai ser exatamente 500 vezes Z. Por que 500 vezes Z? Porque se o Z for 1 metro, seria 500 vezes 1, daria 500 newtons. Se o Z for 2 metros, seria 500 vezes 2, daria 1000 newtons. Então, genericamente falando, essa força que eu desenhei aqui, que é uma força equivalente, né, seria 500 Z. E estaria no meio aqui desse pedaço da distribuição. Bom, agora, essa força verde aí, que está substituindo o carregamento que eu desenhei em preto aqui, nessa figura, ela vai tender a girar em relação ao ponto verde no sentido anti-horário. Então, eu vou fazer mais 500Z, que é a força, vezes a distância. No caso, a distância da força do ponto verde até a força seria metade do Z, porque essa força ela estaria aqui no meio, né? Então, aqui a distância do ponto verde até a força seria Z sobre 2. Ok? Então, eu tenho que computar, né, essa distância como sendo vezes Z sobre 2. Então, 500Z é a força devido à carga distribuída e Z sobre 2 é a distância. Além disso, o que nós temos? O V, que é a força cortante, não vai fazer momento em relação ao ponto verde e ainda disso tem um momento fletor, então mais um momento fletor. Tudo isso é a soma dos momentos, isso tem que dar igual a zero. Ok? Muito bem. Agora eu vou pegar o momento,
eu vou passar para o outro lado o 1000Z, né? Menos 1000Z. Então vai ficar 1000Z positivo. E vou passar para o outro lado 500Z vezes Z sobre 2. Isso vai dar 250, né? Vai passar para o outro lado e vai ficar menos 250Z ao quadrado. Veja que o momento fletor ele deu uma equação, uma função do segundo grau, né? Se eu substituir o Z igual a zero, que é onde está o apoio da esquerda, né? Aqui no ponto A, né? Eu vou marcando o Z a partir daqui. Então, aqui seria o zero. Então, se eu substituir por zero, 1000 vezes zero vai dar zero e 250 vezes zero vai dar zero, então o momento vai dar zero. Se eu substituir por 4, que é a outra extremidade, isso vai dar 1000 vezes 4 vai dar 4000, 250 vezes 4 ao quadrado também vai dar 4000 e 4000 menos 4000 também vai dar zero. Puxa vida, então deu zero no começo e zero no fim? É. E no meio? Bom, no meio o momento vai ser máximo. Por quê? Como é uma função do segundo grau, então quer dizer que o formato dessa função é uma parábola. E uma parábola sempre tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo. No caso aqui, nós podemos determinar qual é o máximo dessa função. Se eu substituir o z por 2, vai ficar 1000 vezes 2 vai dar 2000, menos 250 vezes 2 ao quadrado, que vai dar 1000. E se eu fizer a conta 2000 menos 1000, vai dar o resultado de 1000. Então, esse é o maior momento que tem, ou seja, o maior momento, ou seja, essa barra vai querer fletir ao máximo no meio dela. Então, se eu fizesse uma figura, ela tenderia a ficar assim, vamos dizer, exagerando aqui, né? Ela tenderia a ficar envergada aqui. O máximo que ela está envergada ou ela está encurvada seria aqui no meio. Né? Aqui eu tenho a distância aqui de 4 metros, né? E a distância daqui até aqui seria a distância dos 2 metros. Né? Então ela tenderia a ficar mais envergada aqui, ou seja, a seção bem no meio aqui, quando o S está, onde eu faço o corte aqui bem no meio, é onde tem o maior momento fletor, ou seja, é onde a viga aqui vai estar mais encurvada, ok? Bom, para eu determinar, bom, é lógico que eu exagerei aqui no desenho, né? É bem provável que ela não envergue tanto assim, tá? Mas para eu determinar a tensão normal devido a esse carregamento, eu vou precisar daquela fórmula da tensão. Lembra que a fórmula da tensão depende do momento fletor, onde eu quero calcular, do momento de inércia e também do y. O que é o y? O y é o lugar na seção. Veja, se essa seção for uma seção retangular, ou seja, a viga ela tem o formato de um retângulo, né? E ela vai indo para lá. Então ela tem um eixo x, que é esse eixo aqui, tem um eixo y, né? E tem um eixo z. Vamos dizer que fosse dado a seguinte informação. Dado o ix, que é o momento de inércia em relação ao eixo x, vamos dizer que é 4,17 vezes 10 a menos 6. Tá? Então foi dada essa informação e vamos dizer aqui que a altura aqui dessa viga seja de 100 milímetros. Então veja o seguinte, qual é o ponto que vai ser mais puxado na viga? Olhando na figura, a gente vê que essa parte aqui de baixo ela é a mais tracionada.
Portanto, o ponto que vai ser mais tracionado aqui vai ser esse ponto aqui embaixo. Ou seja, ele vai ter, é uma região onde vai ter maior tensão devido à flexão. Vai ser onde tem a tensão máxima aí. Bom, essa fórmula ela tem um negativo aqui que eu esqueci de colocar. Mas vamos substituir aqui para poder calcular quanto vai ser essa tensão máxima. Então veja o seguinte, eu tenho a seguinte conta. A tensão máxima vai ser o maior valor de momento que eu tenho, que é 1000. Né? Então vai ser menos 1000. Agora, qual vai ser o y? O y que ele está mais esticado, ou seja, essa viga está mais esticada aqui na parte de baixo. E essa parte de baixo, ela tem um y negativo. Lembra que aqui é onde eu marco os y, né? Então a parte de baixo aqui é onde está mais esticada, ela seria negativo, já que o zero está aqui. Então o y daqui seria menos 50. Por que menos 50? Porque o tamanho da alma aqui da viga, né, a altura dela é 50. Então eu vou substituir o y por menos 50 milímetros. Bom, eu não posso utilizar milímetros, né? Eu tenho que utilizar as medidas em metro. Se eu quiser calcular a tensão em megapascal, então vamos substituir aqui para metro. O y seria menos 50 vezes 10 a menos 3 do metro. Tá? Vou substituir isso e vou substituir isso que foi informado também aqui na fórmula, tá? O y aqui e o momento de inércia aqui. Então, continuando aqui na minha conta, eu vou ficar com 1000, que é o momento fletor, tá aqui, dividido pelo ix, que é 4,17 vezes 10 a menos 6, e o y, que seria menos 50 vezes 10 a menos 3, né? Menos 50 vezes 10 a menos 3. Tá? Bom, continuando então, o sigma, que é a tensão máxima, onde a viga vai estar mais esticada, vai estar sendo mais tracionada, eu vou ter que fazer essa conta. Aqui é 17, né? Deixa eu melhorar esse 7 que está muito ruim. Né? Vamos lá. Vou colocar aqui 1 e o 7. Agora está melhor. Bom, se eu fizer essa conta, menos 1000 vezes menos 50 vai dar mais, né? Então vai dar um número positivo. Vou multiplicar 1000 vezes 50 vezes 10 a menos 3 e vou dividir por 4,17 vezes 10 a menos 6. O resultado vai dar aproximadamente um valor que vamos colocar aqui aproximadamente 12 vezes 10 a sexta pascal, o que dá na mesma de dizer que a tensão máxima de flexão normal devido à flexão é 12 megapascal. Bom, então veja que eu calculei a tensão máxima devido à flexão, né? Essa tensão é uma tensão positiva no sentido de que é uma tensão de tração, né? Eu determinei então através dessa fórmula que relaciona a tensão com o momento fletor e com a altura na seção, né, de onde eu quero calcular
onde eu quero calcular a tensão. Tá? Então, esse exercício aqui é um exercício para nós estarmos relacionando tensão com momento fletor e também já servindo aí de introdução ao assunto de momento fletor devido à carga distribuída. A gente vê que a função do momento fletor deu uma função do segundo grau, uma função quadrática, né? Se eu fizesse um diagrama de momento fletor, né, esse momento fletor ele seria uma parábola, tá? Devido à função ser quadrática, a gente vê que é 1000z vezes menos 250z ao quadrado. Bom, era isso que eu tinha para transmitir para vocês hoje. Agradeço a sua paciência e também a sua atenção. E até a próxima ocasião, se Deus quiser. Bye, bye.